Helena despertou antes que o primeiro raio de sol, tímido e acinzentado, ousasse tocar a comeira da casa que já não lhe pertencia em espírito, embora seu corpo ainda habitasse suas paredes como uma relíquia teimosa. O som do mundo ainda não havia começado. Era o silêncio que a acordava, um velho companheiro que se tornara mais denso e pesado desde a partida de seus pais. O primeiro pensamento do dia não era uma oração, nem um plano, mas uma simples constatação física. O protesto de seus joelhos, a rigidez em sua coluna, a dor fina e persistente na articulação dos dedos. Eram as marcas de 62 anos vividos, mas, mais do que isso, as cicatrizes de 40 anos dedicados a outros. Ela se sentou na beirada da cama, o colchão afundando com um suspiro cansado, um som que ecoava ao seu próprio. Seus pés buscaram um chão frio de madeira, um contato que por décadas fora o início de um ritual imutável. Primeiro, o pé direito, depois o esquerdo. Uma pausa. A respiração funda, preparando-se para o peso do próprio corpo e do dia que a aguardava. Helena não se olhava no espelho pela manhã, não precisava. Conhecia cada linha de expressão em seu rosto, não como um mapa de sua própria vida, mas como registro das preocupações alheias. As noites em claro ao lado do leito do pai, a febre da mãe, a meninice tardia e barulhenta de Ricardo e Mônica, os irmãos que ela criara como se fossem seus próprios filhos. A casa, para qualquer um, era apenas uma construção de tijolos e telhas, envelhecida pelo tempo. Para Helena, era uma extensão de seu próprio corpo. Ela conhecia o ranger de cada tábua do assoalho, o gemido da porta da cozinha ao se abrir, a maneira como a luz da tarde se derramava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira em uma dança silenciosa. Cada cômodo guardava um fantasma, uma memória, um eco de uma vida que se fora. Ali, na poltrona do pai, ela ainda via a marca afundada de seu corpo. Na cozinha, o cheiro do café da mãe parecia impregnado na madeira do armário. Era um santuário de ausências, e ela, sua zeladora solitária. Seu primeiro destino era sempre a cozinha, o coração da casa, onde a vida e o alimento se entrelaçavam. Seus movimentos eram automáticos, uma coreografia ensaiada por mais de 15.000 manhãs. A cafeteira, o pó, a água. O fogo aceso no fogão antigo, a chama azul florescendo na escuridão. Enquanto a água não fervia, seus dedos, já rígidos pela artrose, começavam o trabalho do dia. Limpar, organizar, manter a ordem. Era sua função, sua identidade. Helena não era Helena. Ela era a irmã mais velha, a cuidadora, a mulher que ficou para trás. Ela nunca questionara seu papel. Aceitara-o como se aceita a cor dos olhos ou a estação do ano. Era seu destino, traçado no dia em que sua mãe, já enfraquecida, lhe pedira para não abandonar seus irmãos pequenos. Uma promessa feita por uma jovem de 20 e poucos anos, uma promessa que se tornou uma sentença de vida. Ricardo, o menino espevitado que ela ensinara a andar de bicicleta. Mônica, a menina vaidosa cujos cabelos ela trançava por horas a fio. Agora eram adultos. Estranhos que a visitavam esporadicamente, com seus carros caros e suas vidas apressadas na cidade grande. Estranhos que olhavam para ela com uma mistura de pena e impaciência. O café ficou pronto. O aroma forte e familiar se espalhou pela casa, um fantasma de manhãs mais felizes. Ela serviu uma xícara para si, o vapor aquecendo seu rosto. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde aprendera a ler, onde fizera seus deveres de casa, onde vira seus irmãos crescerem. Na parede, o último prego vazio onde antes repousava o porta-retrato da família. Ricardo o levara na última visita, dizendo que ficaria melhor em sua sala de estar moderna. Helena não contestou. Ela nunca contestava. Ela sorveu o café, o líquido amargo descendo por sua garganta. Era um amargor que ela conhecia bem. O amargor da solidão, da gratidão não expressa, do sacrifício invisível. Ela olhou para suas mãos, pousadas sobre a mesa. Mãos de trabalhadora. As veias saltadas, a pele manchada pelo sol e pela idade. Mas, sob a superfície áspera, havia uma memória, uma herança. A memória das mãos de sua avó, ensinando-a a enrolar doces, a medir o ponto da cauda, a identificar o perfume das especiarias. Em uma gaveta esquecida do armário da cozinha, dentro de uma caixa de metal enferrujada, Helena guardava seu único tesouro verdadeiro. Um caderno de capa de couro gasta, as páginas amareladas pelo tempo, a caligrafia elegante de sua avó preenchendo cada linha. Receitas de doces, compotas, licores.
sabores de um tempo em que a vida era mais simples, mais doce. Para Ricardo e Mônica, era apenas um passatempo de solteirona. Uma curiosidade folclórica que eles mencionavam com um sorriso condescendente para os amigos da cidade. Para Helena, era a única coisa que era verdadeiramente sua. Uma linha direta com um passado de afeto, um sussurro de identidade em meio a uma vida de abnegação. Ela não abriu o caderno há anos. O trabalho de cuidar da casa e a melancolia que se instalara com a morte dos pais haviam silenciado essa parte de si. Mas ela sabia que ele estava ali, como uma semente adormecida, esperando a condição certa para brotar. O que ela não sabia, enquanto terminava seu café solitário naquela manhã cinzenta, era que a condição certa seria a mais brutal das tempestades, que a terra de seu recomeço seria regada com as lágrimas da mais profunda humilhação. A campainha tocou, um som agudo e dissonante que rasgou o silêncio da casa. Era cedo demais para visitas. Helena franziu a testa, o coração dando um pequeno salto de apreensão. Ela caminhou até a porta, a xícara ainda na mão. Pelo vidro fosco, ela viu duas silhuetas, uma alta e esguia, a outra menor e mais cheia. Ricardo e Mônica. Juntos, em uma manhã de dia de semana. Um nó de gelo se formou em seu estômago. Visitas inesperadas de seus irmãos nunca traziam boas notícias. Ela abriu a porta. O sorriso que tentou formar em seus lábios morreu antes de nascer. Eles não sorriam de volta. Ricardo, com seu terno caro e seu ar de homem de negócios importante. Mônica, com seus óculos de sol de grife empurrados para o topo da cabeça e uma expressão de tédio impaciente. Eles não pediram para entrar. Apenas entraram, passando por ela como se ela fosse parte da mobília. Helena, começou Ricardo, a voz sem inflexão, já caminhando em direção à sala. Temos que conversar. Mônica o seguiu. O som de seus saltos no assoalho de madeira era como o bicar de um pássaro agourento. Helena fechou a porta devagar, a xícara tremendo em sua mão. A conversa já havia começado sem ela. Ela os encontrou na sala, mas a sala não era mais a sala que ela conhecia. Estava transformada, violada. Caixas de papelão, grandes e marrons, estavam empilhadas por toda parte. Nelas, escritas em letras grossas e pretas, uma única palavra: vendido. O mundo de Helena começou a girar. O ar ficou rarefeito. Ela se apoiou no batente da porta, a respiração presa na garganta. O que é isso? Ela conseguiu sussurrar, a voz um fiapo de som. Ricardo se virou, a expressão vazia de qualquer emoção. É o que parece, Helena. A casa foi vendida. Mônica, parada ao lado de uma pilha de caixas, estava ocupada retocando o batom vermelho sangue, usando o reflexo de um pequeno espelho de bolso. Ela não se dignou a olhar para Helena. Vendida? Repetiu Helena, a palavra estranha em sua boca. Mas como? Esta é a casa dos nossos pais, é a nossa casa. Ricardo soltou um suspiro de exasperação, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Era a casa dos nossos pais, agora é nossa por herança, e nós decidimos vender. O negócio foi fechado ontem. Helena olhou de um para o outro, o cérebro se recusando a processar a informação. A frieza em seus olhos, a brutalidade das caixas de papelão. Mas, e eu? Onde eu vou morar? Foi Mônica quem respondeu, sem tirar os olhos de seu reflexo. Sua voz era cortante, afiada como vidro quebrado. Você viveu de favor a vida inteira, Helena. Cuidar dos nossos pais era sua obrigação, nada mais. Você não tem direito a nada aqui. As palavras a atingiram como um soco no estômago. De favor? Obrigação? Ela olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam cuidado deles, que haviam limpado aquela casa, que haviam preparado milhares de refeições. Mas eu dediquei minha vida a esta casa, a esta família. Sua voz se quebrou, a indignação lutando contra uma onda avassaladora de dor e choque. Foi então que Ricardo cometeu o ato final de profanação. Ele caminhou até a parede onde o último vestígio da presença de seus pais ainda pairava, a marca mais clara na pintura onde o porta-retrato da família costumava ficar. Com um gesto rápido e brutal, ele arrancou o prego da parede, o som pequeno e violento ecoando na sala caótica. Ele olhou para o prego em sua mão e depois o jogou dentro de uma caixa próxima, junto com o porta-retrato que ele mesmo levara. Sua dedicação não vale um tijolo, Helena, disse ele, a voz gélida como metal em sua mão. Sua parte na herança? Considere como o pagamento por anos de aluguel que nunca cobramos de você.
Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno maço de dinheiro. Notas amassadas de 10 e 20 reais. Ele as jogou sobre a mesa de centro, o único móvel que ainda não estava coberto por caixas. O dinheiro se espalhou, patético e insultuoso, sobre a madeira polida. São 180 reais, disse ele, o tom final, como o de um juiz proferindo uma sentença. Pegue e comece sua nova vida. Helena ficou paralisada, o olhar fixo nas notas espalhadas. 180 reais, o preço de uma vida, o valor de 40 anos de sacrifício. Cada nota era uma bofetada, cada real um grão de sal esfregado em uma ferida aberta. O cheiro de poeira e papelão se misturava ao perfume caro de Mônica e ao odor de traição que agora preenchia a sala. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Um silêncio preenchido pela respiração pesada de Ricardo, pelo clique satisfeito do espelho de Mônica se fechando e pelo som do coração de Helena se partindo em 1000 pedaços. Ela não chorou. As lágrimas estavam presas em algum lugar profundo, congeladas pelo choque. Lentamente, como uma autômata, ela se moveu. Seus pés a levaram até a mesa. Sua mão, tremendo incontrolavelmente, juntou as notas. O papel era áspero e sujo ao toque. Ela dobrou o dinheiro e o colocou dentro de sua bolsa de tecido, a mesma que usava para ir à padaria. Dentro da bolsa, as notas se encontraram com a única outra coisa de valor que ela possuía: as chaves da casa, que agora não abriam mais nada para ela. Ela se virou e caminhou em direção ao seu quarto, o único espaço que ainda parecia minimamente seu. Ricardo a observou ir, um brilho de triunfo cruel em seus olhos. Seja rápida, ele disse, sua voz a seguindo pelo corredor. Você tem até o anoitecer para ir embora. No quarto, Helena abriu o guarda-roupa. Suas roupas, poucas e simples. Vestidos floridos, blusas de algodão, um casaco de lã para o inverno. Ela pegou uma mala velha, de couro sintético rachado, que ficava no fundo do armário. Uma mala que ela usara apenas uma vez, há muitos anos, em uma viagem à praia com seus pais. Uma memória agridoce que agora parecia vir de outra vida. Ela começou a colocar as roupas na mala. Cada peça era um fardo, cada vestido uma lembrança. Ela não estava apenas empacotando roupas, estava empacotando os restos de sua existência naquela casa. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Havia uma parte dela que queria gritar, quebrar coisas, lutar, mas essa parte estava soterrada sob camadas e camadas de resignação e hábito. Ela era Helena, a que suportava, a que não causava problemas. Quando a mala estava cheia, ela a fechou. O som do zíper foi definitivo, final. Ela olhou ao redor do quarto. A cama arrumada, o chão limpo, não havia nada pessoal nas paredes, nem fotos, nem enfeites. Era um quarto de hóspede, não o quarto de alguém que vivera ali por 6 décadas. Percebeu, com uma clareza dolorosa, que ela sempre fora uma visitante em sua própria vida. Antes de sair do quarto, ela parou. Havia mais uma coisa. Ela foi até a cozinha, o coração batendo forte. Passou por Ricardo e Mônica, que agora conversavam animadamente sobre os planos para o dinheiro da venda. Eles não anotaram. Na cozinha, ela abriu a gaveta do armário. A caixa de metal estava lá. Ela a pegou, o metal frio em suas mãos quentes e trêmulas. Abriu a bolsa e colocou a caixa lá dentro, ao lado dos 180 reais. O caderno de receitas da avó. Era um peso insignificante em termos de quilos, mas naquele momento pareceu a única âncora que lhe restava em um mundo que se desfazia. Com a mala em uma mão e a bolsa no ombro, ela caminhou em direção à porta da frente. Não olhou para trás. Não se despediu. Não havia mais nada a ser dito. Ao passar por eles, Mônica finalmente olhou para ela. Um olhar que não continha nenhum pingo de remorso, apenas um desprezo frio. Lembre-se, Helena, disse ela, a voz um veneno doce. Você está sozinha agora. Helena não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu para a rua. O sol da tarde a atingiu, quente e indiferente. Ela fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura soando como o fim de um capítulo, o fim de um livro, o fim de um mundo. Parada na calçada, com uma mala, uma bolsa contendo 180 reais e um caderno de receitas, Helena, aos 62 anos, estava pela primeira vez na vida desabrigada. E o eco das palavras de seus irmãos, você não tem direito a nada, reverberava em sua mente, cruel e implacável. A rua, antes familiar, agora parecia um território estrangeiro. As casas vizinhas, as árvores, o céu azul,
Tudo parecia zombar dela com sua normalidade. Cada carro que passava, cada pessoa que caminhava pela calçada, parecia estar em um universo paralelo. Um universo onde as pessoas tinham para onde ir, onde as famílias não se despedaçavam por dinheiro. Helena se sentia invisível, um fantasma em sua própria rua. Para onde ir? A pergunta ecoava no vazio de sua mente. Amigos? Ela não tinha muitos. Sua vida social sempre girara em torno da casa, da família. Parentes? Os poucos que restavam moravam longe ou mal se lembravam dela. Um hotel? Com R$ 180? A ideia era ridícula. O desespero começou a se infiltrar pelas frestas do choque, uma sensação fria e paralisante. Ela começou a andar, sem rumo, sem destino. Apenas andar, para colocar distância entre ela e a casa que agora era uma ferida aberta em sua memória. A mala era pesada, desajeitada. A alça de plástico cortava a pele de sua mão. A cada passo, o peso de sua nova realidade a esmagava. A humilhação, a traição, o medo. Eram companheiros de viagem indesejados. Em sua mente, as cenas se repetiam em um loop torturante. O rosto frio de Ricardo, o desprezo de Mônica, as notas de dinheiro jogadas na mesa. Sua dedicação não vale um tijolo. As palavras eram como cacos de vidro em sua alma. Ela, que se orgulhava de sua força, de sua capacidade de suportar tudo em silêncio, sentiu as lágrimas finalmente brotarem. Grossas e quentes, elas escorreram por seu rosto, deixando um rastro de sal e poeira. Ela não as enxugou. Elas eram a única coisa que parecia real naquele momento. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Uma beleza cruel para um dia tão feio. O anoitecer. O prazo de Ricardo. Ela olhou para trás. A casa estava distante, quase fora de vista. Uma sensação de pânico a invadiu. A noite estava chegando, e ela não tinha um teto sobre sua cabeça. Foi então que um nome surgiu em sua mente, como um farol em meio à tempestade. Dona Amélia, a melhor amiga de sua mãe. Uma senhora de 80 anos, tão frágil quanto forte, que sempre tivera um carinho especial por Helena. Morava a alguns quarteirões dali, em uma casa antiga, cheia de plantas e memórias. Era uma esperança tênue, um fio de lã ao qual se agarrar, mas era tudo o que ela tinha. Com um novo propósito, ainda que desesperado, ela mudou de direção. Apertou o passo, a mala batendo contra suas pernas. A casa de Dona Amélia era um refúgio de um tempo passado. Um jardim um pouco selvagem, uma varanda com cadeiras de balanço. Helena hesitou na frente do portão. Pedir ajuda? Era algo que ela nunca fizera na vida. Sempre fora ela quem ajudava, quem oferecia, quem dava. Estar do outro lado da equação era estranho, humilhante. Ela respirou fundo, engoliu o orgulho junto com o choro e bateu palmas. A porta se abriu e a figura pequena e curvada de Dona Amélia apareceu. Seus olhos, embora um pouco enevoados pela idade, ainda eram perspicazes. Eles percorreram o rosto inchado de Helena, a mala ao seu lado, e compreenderam tudo sem que uma única palavra fosse dita. Minha filha, sussurrou Dona Amélia, a voz trêmula de emoção e preocupação. Ela abriu o portão e abraçou Helena. Um abraço frágil, de ossos finos, mas que continha o calor e a solidez que Helena precisava desesperadamente. Naquele abraço, Helena desabou. O choro, antes silencioso, veio em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Ela chorou pela perda de seus pais, pela traição de seus irmãos, pela perda de sua casa, de sua identidade, de sua vida. Dona Amélia a deixou chorar. Apenas a segurou, afagando seus cabelos grisalhos, murmurando palavras de consolo. Quando a tempestade de lágrimas amainou, ela a guiou para dentro. A casa de Dona Amélia cheirava a lavanda e a bolo de fubá. Era um cheiro de conforto, de lar. Um lar que não era o seu. Sentadas na cozinha, com xícaras de chá de camomila entre as mãos, Helena contou tudo. As palavras saíram atropeladas, entre soluços e suspiros. Dona Amélia ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de tristeza e indignação. Quando Helena terminou, a velha senhora bateu a xícara na mesa com uma força surpreendente. Canalhas, ela disse, a voz rouca de raiva. Ingratos. Sua mãe estaria se revirando no túmulo se soubesse disso. A raiva de Dona Amélia era, de certa forma, um bálsamo para Helena. Validava sua dor.
Mostrava que ela não estava louca, que a injustiça cometida contra ela era real. Depois da raiva, veio a compaixão. Dona Amélia olhou para Helena com uma ternura infinita. Você vai ficar aqui, minha filha. Não se preocupe. Mas a realidade era mais complexa. Onde, Dona Amélia? Perguntou Helena, a voz cansada. Eu não quero incomodar. A senhora tem sua vida, seu espaço. Dona Amélia suspirou, a expressão subitamente preocupada. É verdade. A casa é pequena. Eu só tenho o meu quarto. Seus olhos vagaram pela cozinha, como se procurassem uma solução mágica. Então, seu olhar se fixou em uma porta no final do corredor. Uma porta de madeira escura, com uma fechadura de ferro. Espere, disse ela, uma luz de ideia em seus olhos. Tem o porão. Helena franziu a testa. O porão? Sim, disse Dona Amélia, levantando-se e caminhando em direção à porta. Está abandonado há anos, desde que meu falecido marido se foi. Ninguém desce lá há mais de uma década. Ela tentou girar a maçaneta. Estava emperrada. Ela forçou, com um gemido. A porta se abriu com um protesto rangente, revelando uma escada de madeira escura que descia para a escuridão. Um cheiro de umidade, poeira e tempo subiu do abismo. Minha filha, disse Dona Amélia, a voz um pouco hesitante. Eu não tenho um quarto para você, mas o porão é úmido, escuro, cheio de tralha do meu falecido marido. Mas se você tiver coragem de limpar, tem uma torneira e um fogareiro velho que ele usava. Aquele canto é seu. Helena se aproximou e olhou para a escuridão. O cheiro era de mofo, de coisas esquecidas. Um porão. O fundo do poço. Era ali que ela iria morar. A ironia da situação não lhe escapou. Expulsa de uma casa para viver em um buraco no chão. Mas na oferta de Dona Amélia, por mais precária que fosse, havia algo que seus irmãos lhe negaram: generosidade. Um porto seguro, ainda que em ruínas. Eu aceito, disse Helena, a voz firme pela primeira vez naquele dia terrível. Eu aceito, Dona Amélia, e sou muito grata. A gratidão naquele momento superava o desespero. Era um começo no fundo do poço, mas ainda assim um começo. Naquela noite, Helena não desceu ao porão. Dona Amélia insistiu que ela dormisse no sofá da sala, um sofá velho, com molas que protestavam, mas que para Helena pareceu o leito mais luxuoso do mundo. Pela primeira vez em muitas horas, ela se sentiu segura. Enrolada em um cobertor que cheirava a lavanda, ela adormeceu, exausta. O sono foi pesado, sem sonhos, um pequeno hiato na dor. Na manhã seguinte, a realidade voltou com força total. A dor no corpo, a dor na alma. Mas havia algo diferente. Havia uma tarefa a ser feita, um porão a ser conquistado. Depois de um café da manhã silencioso com Dona Amélia, Helena se preparou para a descida. Vestiu uma roupa velha, amarrou um pano na cabeça e, com uma vassoura em uma mão e uma lâmpada nua com uma extensão na outra, ela parou diante da porta do porão. Tem certeza, minha filha? Perguntou Dona Amélia, a preocupação estampada em seu rosto. Posso chamar o filho do vizinho para ajudar. Helena sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Não precisa, Dona Amélia. Este é um trabalho que eu preciso fazer sozinha. Era mais do que limpar um porão. Era um ato de recuperação. Era a primeira vez que ela faria algo por si mesma, para si mesma. Ela desceu os degraus de madeira, um de cada vez. A escada gemia sob seu peso. O ar ficava mais frio, mais úmido. Quando seus pés tocaram o chão de cimento, ela ligou a lâmpada. A luz amarelada e fraca revelou um mundo de abandono. O porão era um cemitério de objetos esquecidos. Móveis velhos cobertos por lençóis empoeirados, caixas de papelão desmoronando, ferramentas enferrujadas, teias de aranha que pareciam cortinas de um teatro macabro. O cheiro de mofo era quase sufocante. Era um lugar desolador, um reflexo de como ela se sentia por dentro. Por um momento, a vontade de dar meia volta e fugir foi esmagadora. Mas então, ela se lembrou das palavras de Mônica. Você está sozinha agora. E uma faísca de teimosia se acendeu em seu peito. Sozinha, talvez, mas não derrotada. Ela fincou a vassoura no chão e começou a trabalhar. Foi um trabalho hercúleo. Arrastar móveis pesados, varrer camadas de poeira que pareciam ter séculos, lutar contra a umidade que se infiltrava em seus ossos. Cada objeto que ela tocava parecia contar uma história. Um cavalinho de balanço quebrado, um rádio antigo, roupas de um homem que já não existia. Ela estava limpando não apenas a sujeira, mas também as memórias de outra pessoa.
Em um canto, ela encontrou o que Dona Amélia havia mencionado: uma pequena pia de cimento, com uma torneira de latão manchada de verde. Ao lado, um fogareiro de duas bocas, coberto de ferrugem. Um fio de esperança. Com água e um lugar para cozinhar, ela poderia sobreviver. Ela trabalhou o dia inteiro, com uma fúria silenciosa. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira. Seus músculos gritavam de dor, mas ela não parou. Era uma batalha contra o abandono, contra a humilhação. A cada metro quadrado de chão que ela limpava, sentia que estava recuperando um pedaço de si mesma. No final da tarde, exausta, mas com uma sensação de dever cumprido, ela se deparou com o último obstáculo. Um grande amontoado de coisas em um canto escuro, coberto por uma lona pesada e suja. Ela puxou a lona, que se rasgou com um som de tecido podre, e o que ela viu embaixo a fez parar e prender a respiração. Não era mais lixo. Era algo diferente. Uma coleção de garrafas de vidro vazias, de todos os formatos e tamanhos. Verdes, âmbar, transparentes. Algumas empoeiradas, outras ainda brilhando sob a camada de sujeira. E no meio delas, a peça central. Um pequeno alambique de cobre. Estava um pouco amassado em um lado e a pátina do tempo o deixara com um tom verde azulado escuro. Mas, indiscutivelmente, era um alambique. Funcional, pelo que parecia. Helena se ajoelhou. Com a ponta dos dedos, ela tocou a superfície fria do cobre. Lembrou-se das histórias que Dona Amélia contava sobre o falecido marido. Um homem alegre, que gostava de sua pinguinha e que, para economizar, aprendera a fazer sua própria cachaça caseira. Era o equipamento dele, um tesouro esquecido. Naquele momento, no meio da poeira e do abandono, algo se conectou em sua mente. O alambique de cobre, as garrafas de vidro, e o caderno de receitas de sua avó, guardado em sua bolsa, lá em cima. Um caderno cheio de receitas de licores artesanais. Uma chama, que ela pensava estar extinta para sempre, se reacendeu em seu peito. Uma ideia, frágil e audaciosa, começou a tomar forma. Era um plano insano, nascido do desespero, mas era um plano. Seu plano. Naquele porão úmido e escuro, que antes era um símbolo de seu fracasso, Helena vislumbrou, pela primeira vez em muito tempo, um futuro. Um futuro que ela mesma construiria, com suas próprias mãos, gota a gota. O dia seguinte começou com um ritual diferente. Helena acordou no sofá, mas em vez da sensação de perda, havia um zumbido de propósito. Ela contou o dinheiro que tinha, R$ 180. O dinheiro da humilhação. Tinha que ser suficiente. Ela fez uma lista mental: açúcar, frutas, especiarias. Antes de sair, ela desceu ao porão novamente. A luz da manhã, que se infiltrava por uma pequena janela gradeada no alto da parede, dava ao lugar um ar menos fantasmagórico. Ela foi direto para o alambique. Precisava ser limpo. Uma limpeza profunda, que removesse não apenas a sujeira, mas também os fantasmas do passado. Foi um trabalho meticuloso que durou horas. Com vinagre, sal e muita força nos braços, ela esfregou cada centímetro do cobre. Aos poucos, a pátina escura deu lugar a um brilho rosado e quente. O alambique parecia respirar de novo, vivo. Com o restante da manhã, ela limpou as garrafas. Uma por uma, mergulhando-as em uma bacia de água e sabão, esfregando-as por dentro e por fora, até que brilhassem como cristal. Era um trabalho repetitivo, meditativo. Enquanto suas mãos trabalhavam, sua mente voava. Lembrou-se de sua avó, a alquimista da cozinha. As palavras dela voltaram à sua mente. O segredo de um bom licor, minha neta, não está apenas na receita. Está no respeito pelos ingredientes, na paciência do tempo e, acima de tudo, no amor que você coloca em cada gota. Amor. Era uma palavra que Helena não associava a si mesma há muito tempo. Mas talvez, pensou ela, houvesse um outro tipo de amor, o amor próprio, a teimosia de sobreviver. A vontade de provar, não para os outros, mas para si mesma, que ela não era inútil. Que sua dedicação podia sim valer alguma coisa. Com o alambique e as garrafas brilhando, ela subiu. Pegou sua bolsa e os R$ 180. Vou ao mercado, Dona Amélia, anunciou ela. Precisa de alguma coisa? A normalidade da pergunta, a domesticidade da cena, era um pequeno ato de rebeldia contra o caos de sua vida. No mercado, ela se moveu com precisão cirúrgica. Não havia espaço para desperdício.
Ela escolheu as laranjas mais baratas, mas com as cascas mais brilhantes e perfumadas. Comprou sacos de açúcar, os mais simples, e um punhado de cravos da Índia, que o vendedor lhe deu quase de graça. Cada centavo era contado, cada escolha pesada. Ela gastou quase todo o seu dinheiro. Sobraram apenas algumas moedas, que tilintavam em seu bolso como um lembrete de sua precariedade. De volta ao porão, o verdadeiro trabalho começou. O lugar, antes um túmulo, agora era seu laboratório, seu santuário. Ela acendeu o fogareiro velho. A chama demorou a pegar, mas quando pegou, foi um pequeno milagre. Ela começou a preparar os ingredientes, seguindo as instruções da memória e do coração. O ritual era uma sinfonia de sensações. O som da faca cortando as cascas de laranja em tiras finas e precisas. O aroma cítrico e forte que explodiu no ar, preenchendo o porão úmido e afastando o cheiro de mofo. Era o cheiro da vida, da possibilidade. Ela colocou as cascas, a água e o açúcar em uma panela grande e levou ao fogo. E então ela esperou. A espera era parte do processo, a paciência, como dizia sua avó. Enquanto a calda aquecia, ela observava. O líquido, a princípio claro, foi lentamente se transformando. O borbulhar hipnótico, primeiro pequeno e tímido, depois forte e vigoroso. A cor mudando, de transparente para um amarelo pálido, depois para um dourado suave, até atingir um tom profundo e rico de âmbar. O cheiro que subia da panela era divino. Uma mistura do doce caramelizado do açúcar com um perfume amargo e floral da laranja. Ela adicionou os cravos, e uma nova camada de aroma se juntou à mistura, quente e especiado. O porão, antes um lugar frio e sem vida, agora estava quente e preenchido com a fragrância de uma confeitaria celestial. O cheiro se misturava ao da terra molhada, criando um perfume único, o perfume do recomeço. Quando a calda atingiu o ponto certo, um fio espesso e dourado que caía da colher, ela a transferiu para um recipiente maior para esfriar. A próxima etapa envolvia o álcool, que ela conseguira comprar com as últimas moedas, uma cachaça simples de alambique, a base para seu licor. Seguindo a receita da avó, ela misturou a calda fria com a cachaça, as cascas de laranja e mais alguns cravos dentro de um grande pote de vidro. Agora, a parte mais difícil, a infusão. O licor precisava descansar. O tempo é um ingrediente secreto, dizia sua avó. Ele precisava ficar ali, no escuro, por semanas, para que os sabores se casassem, se aprofundassem, se transformassem em algo maior do que a soma de suas partes. Mas Helena não tinha semanas. Ela tinha urgência, ela tinha fome. E tinha uma ideia, uma adaptação. Usando o pequeno alambique de cobre, ela poderia acelerar o processo. Era um risco, uma heresia contra a tradição de sua avó, mas era uma necessidade. Com cuidado, ela destilou uma pequena parte da mistura. O processo era mágico. O líquido evaporando com o calor, subindo pelo pescoço de cisne do alambique, condensando-se e pingando, gota a gota, do outro lado. Cada gota era uma joia líquida, mais pura, mais intensa. O resultado não era o mesmo que o licor envelhecido, mas era algo novo. Um licor mais jovem, mais ardente, mas ainda assim delicioso. Ela encheu uma única garrafa com o resultado de seu experimento. A primeira garrafa. Ela a segurou contra a luz fraca. O líquido tinha a cor do pôr do sol. Era lindo. Com as mãos trêmulas, ela abriu a garrafa e serviu uma pequena dose em um copinho. Ela cheirou. O aroma era complexo. O doce do açúcar, o cítrico da laranja, o picante do cravo e o calor do álcool. Ela provou. O líquido desceu queimando suavemente, deixando um rastro de calor e um sabor doce e persistente na boca. Era bom. Era muito bom. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de uma alegria frágil e recém-descoberta. Ela tinha criado algo, do nada, da dor, da humilhação, da poeira. Ela tinha criado algo belo. Sua primeira cliente foi Dona Amélia. Helena subiu do porão com a garrafa e 2 copinhos, como uma oferenda. Dona Amélia, disse ela, a voz embargada, eu gostaria que a senhora fosse a primeira a provar. Dona Amélia olhou para a garrafa, para o líquido dourado, para o rosto ansioso de Helena. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Com todo prazer, minha filha. Helena serviu as 2 doses. Elas brindaram. À vida, disse Dona Amélia. Aos recomeços, completou Helena. Elas beberam.
Dona Amélia fechou os olhos, saboreando. Um longo momento de silêncio. Para Helena pareceu uma eternidade. Então, a velha senhora abriu os olhos. Havia um brilho neles. Helena, ela começou, a voz cheia de admiração. Isto é. Isto é poesia engarrafada. O elogio foi como um bálsamo na alma ferida de Helena. Elas terminaram o licor, conversando e rindo. Pela primeira vez em anos, Helena se sentiu leve. Naquela noite, ela voltou para o sofá, mas o porão já não era mais um lugar de exílio. Era sua oficina, seu reino. No dia seguinte, Dona Amélia, com a discrição e a eficiência de um general de guerra, começou sua campanha de marketing. Ela levou uma pequena amostra do licor para a reunião do clube de mães da igreja. Experimentem isso, meninas, disse ela, com ar de quem revela um segredo de Estado. Uma amiga minha que faz, coisa fina. A reação foi imediata. As senhoras, acostumadas a chás e bolos, ficaram encantadas com o sabor exótico e reconfortante do licor de laranja. Onde ela vende? Quanto custa? Ela faz de outros sabores? As perguntas bombardearam Dona Amélia. Naquela mesma tarde, a primeira cliente bateu à porta. Era Dona Yolanda, a vizinha da frente. Amélia, vim experimentar aquele licor mágico de que você falou. Em uma semana, Helena vendeu todo o seu primeiro lote. As garrafas, antes esquecidas no porão, agora estavam nas prateleiras das cozinhas de suas vizinhas, levando um pouco do calor e do aroma de seu recomeço. Com o dinheiro das primeiras vendas, Helena não comprou nada para si. Nem uma roupa nova, nem um luxo. Ela reinvestiu tudo. Comprou mais açúcar, mais garrafas e o mais importante, mais frutas. Desta vez, não apenas laranjas. Ela comprou jabuticabas, redondas e negras como pérolas. Maracujás, com suas cascas enrugadas escondendo um tesouro perfumado. Gengibre, para um toque picante e exótico. O porão se transformou em uma verdadeira fábrica de aromas e sabores. Helena trabalhava incansavelmente, dia e noite. O som do borbulhar das caldas, o tilintar das garrafas, o cheiro de frutas e especiarias se tornaram a trilha sonora de sua nova vida. Ela estava cansada, seus músculos doíam, mas era um cansaço diferente, um cansaço bom, produtivo, o cansaço de quem está construindo algo. Ela deu um nome à sua pequena empresa, um nome simples, que veio a ela em um sonho: Doce Helena. Não era apenas um nome, era uma afirmação, uma recuperação de sua identidade. Ela não era mais a irmã da Helena, ou a filha do fulano. Ela era a Doce Helena, a mulher que transformava frutas em poesia líquida. As vendas de bairro cresceram. O boca a boca era seu melhor marketing. As pessoas vinham não apenas pelo licor, mas pela história. A história da mulher que perdera tudo e estava se reerguendo, uma garrafa de cada vez. Havia uma admiração, um respeito, que Helena nunca sentira antes. Mas para crescer, ela sabia que precisava de mais. Ela não podia depender apenas das vizinhas. Foi então que Dona Amélia teve outra de suas ideias geniais. A feira do bairro, Helena. Você tem que levar seus licores para a feira de domingo. A ideia a aterrorizou. A feira era um lugar grande, barulhento, cheio de gente. Expor-se daquela maneira, em uma barraca improvisada, parecia um passo grande demais. A vergonha, um fantasma antigo, voltou a assombrá-la. O que as pessoas pensariam? Uma mulher da sua idade vendendo bebidinhas na rua? Foi a lembrança do rosto de Ricardo que a fez decidir. A lembrança de seu desprezo. Ela não ia se esconder. Não mais. No sábado anterior à feira, Helena e Dona Amélia prepararam tudo. Conseguiram uma mesa dobrável emprestada, uma toalha de chita colorida para forrá-la e caixotes de madeira para criar diferentes alturas e exibir as garrafas. Helena passou a noite rotulando cada garrafa à mão, com sua caligrafia caprichada. Doce Helena, licor artesanal de laranja com cravo. Doce Helena, licor fino de jabuticaba. Cada rótulo era uma pequena obra de arte. No domingo de manhã, bem antes do sol nascer, elas foram para a praça. Montaram a barraca em um canto discreto. Helena arrumou as garrafas com um cuidado quase reverencial. Elas brilhavam sob a luz da manhã, como joias em uma vitrine. O começo foi lento. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade, mas não paravam. Helena, em pé atrás da mesa, o coração batendo descompassado, sentia cada olhar como um julgamento. A vergonha ameaçava engoli-la. Ela queria desmontar tudo e correr para o refúgio seguro de seu porão. Foi Dona Amélia quem salvou o dia. Com sua simpatia e sua conversa fácil, ela começou a abordar as pessoas.
Bom dia! Já provou o melhor licor da cidade? Feito com frutas de verdade, receita de avó. Ela oferecia pequenas amostras em copinhos de plástico. A primeira pessoa a provar foi um senhor de chapéu, que fez uma careta de desconfiança, mas aceitou a amostra. Ele bebeu, seus olhos se arregalaram. Nossa, que delícia! Me vê uma garrafa dessa de jabuticaba. Foi a primeira venda na feira. O som da caixa registradora imaginária na cabeça de Helena foi o mais doce do mundo. Depois dele, veio uma, depois outra. O ceticismo inicial das pessoas se transformava em surpresa e depois em admiração. A barraca da doce Helena começou a chamar a atenção. As pessoas se aglomeravam, querendo provar, querendo comprar. Helena, a princípio tímida e encolhida, foi se soltando. Ela começou a conversar com os clientes, a explicar o processo de fabricação, a contar a história por trás de cada sabor. Sua paixão era contagiante. No final da manhã, ela havia vendido quase todo o seu estoque. Ela olhou para a caixa de dinheiro, cheia de notas e moedas. Era mais do que ela ganhara no mês inteiro com as vendas de bairro. Mas era mais do que o dinheiro. Era a sensação de conquista, de ter enfrentado um medo e vencido. Ela e Dona Amélia voltaram para casa exaustas, mas eufóricas. Naquela noite, Helena não dormiu no sofá. Com o dinheiro da feira, ela comprou um colchão. Simples, fino, mas seu. Ela o colocou em um canto do porão, que agora estava limpo e organizado. Pela primeira vez em meses, ela dormiu em uma cama que era sua, em um espaço que era seu. O porão, antes um símbolo de humilhação, estava lentamente se tornando um lar. Um lar construído com açúcar, frutas e uma teimosia inabalável. A feira de domingo se tornou uma rotina. A cada semana, a barraca da doce Helena ganhava mais clientes fiéis. Helena se tornou uma figura conhecida na praça, a Senhora dos Licores. As pessoas a cumprimentavam com carinho e respeito. Ela aprendeu o nome de seus clientes, suas histórias, suas preferências. A barraca era mais do que um ponto de venda, era um ponto de encontro, de comunidade. O lucro das vendas era religiosamente reinvestido e economizado. Helena vivia com muito pouco. Sua única extravagância era comprar ingredientes de melhor qualidade, garrafas mais bonitas, rolhas de cortiça em vez de tampas de metal. Cada detalhe importava. A excelência era sua meta. Com o dinheiro que sobrava, ela começou a transformar o porão. Primeiro, pintou as paredes úmidas com cal, o que ajudou a combater o mofo e deixou o ambiente mais claro. Depois, comprou prateleiras de madeira para organizar seu estoque e seus materiais. O fogareiro velho foi substituído por um fogão de duas bocas mais moderno. A lâmpada nua deu lugar a uma iluminação decente. Cada pequena melhoria era uma vitória, um tijolo a mais na reconstrução de sua vida. Ela registrava tudo em um caderno, as receitas que criava, as vendas, os custos, os lucros. O caderno da avó agora tinha um companheiro, o livro-caixa de sua nova empresa. Ver os números crescendo, mesmo que lentamente, dava-lhe uma sensação de segurança que o dinheiro nunca antes lhe proporcionara. Um dia, enquanto arrumava suas garrafas na feira, um homem bem vestido parou em frente à sua barraca. Ele não era o tipo de cliente habitual. Tinha um ar de cidade, de negócios. Ele observou as garrafas por um longo tempo, em silêncio. Helena sentiu um frio na espinha. Seria algum tipo de fiscal? O homem apontou para uma garrafa de licor de jabuticaba, a de cor púrpura profunda e aveludada. Posso provar? Ele perguntou, a voz profissional. Helena serviu uma amostra, o coração na mão. Ele cheirou o licor, girando o copinho. Provou, deixando o líquido passear pela boca. Sua expressão era indecifrável. Interessante, disse ele finalmente. Muito interessante. O sabor é autêntico, a doçura é equilibrada. Quem faz isso? Sou eu, respondeu Helena, a voz um pouco trêmula. O homem sorriu pela primeira vez. Eu sou Carlos, dono do Empório Gourmet, o melhor da cidade, e eu acho que meus clientes adorariam isso. O que aconteceu em seguida foi um borrão para Helena. Carlos falou sobre contratos, fornecimento, quantidades, preços. Eram palavras de um mundo que ela não conhecia. Mas ela ouviu, anotou, fez perguntas. E no final da conversa, ela tinha um acordo. Um contrato para fornecer seu licor de jabuticaba para uma das lojas mais chiques da cidade. Foi um salto quântico para a doce Helena. A produção teve que aumentar drasticamente. O porão, que já parecia pequeno, ficou ainda menor.
Helena teve que contratar sua primeira e única funcionária, Dona Amélia, que se tornou a diretora de controle de qualidade e relações públicas, um título que a fazia rir até chorar. O sucesso no Empório Gourmet trouxe visibilidade. Outras lojas, restaurantes, bistrôs começaram a procurá-la. A Doce Helena estava se tornando uma marca, um sinônimo de qualidade e sabor. Helena teve que aprender sobre notas fiscais, logística, gestão de estoque. Foi um aprendizado na marra, cheio de erros e acertos, mas ela aprendeu. E com cada novo desafio, ela se sentia mais forte, mais capaz. O porão, antes um símbolo de humilhação, tornara-se um laboratório de sonhos, o lugar onde a alquimia acontecia, onde a dor se transformava em doçura, a perda em lucro, a solidão em propósito. Helena, a mulher que fora expulsa de casa com R$ 180 no bolso, estava, lenta e seguramente, construindo seu próprio império. Um império feito de vidro, cobre e do sabor inconfundível da volta por cima. 6 meses se passaram. 6 meses de trabalho incessante, de pequenas vitórias e de um crescimento lento e constante. A vida de Helena havia encontrado um novo ritmo, uma nova normalidade. As manhãs eram dedicadas à produção no porão, as tardes às entregas e à burocracia, e os domingos à feira, que ela se recusava a abandonar, por gratidão e por contato com suas raízes. Ela ainda morava no porão, mas o lugar era irreconhecível. As paredes caiadas, as prateleiras organizadas, a iluminação quente. Era um espaço pequeno, mas era seu. Cada objeto ali havia sido comprado com o suor de seu trabalho. Pela primeira vez na vida, Helena sentia o gosto da independência. Era uma tarde de terça-feira. O trânsito na avenida principal estava caótico, como sempre. Buzinas, fumaça, a pressa habitual da cidade. Ricardo, o irmão de Helena, estava parado no engarrafamento, dentro de seu carro de luxo que, embora ainda imponente, já não tinha o brilho de novo. O couro do banco começava a mostrar sinais de desgaste, e uma luz de advertência piscava teimosamente no painel, uma pequena irritação que ele vinha ignorando há semanas. Ele tamborilava os dedos no volante, impaciente. O ar-condicionado lutava para manter o calor e a poluição do lado de fora. Foi então que algo do outro lado da rua chamou sua atenção. Uma pequena aglomeração de pessoas em volta de uma barraca colorida em uma praça. Uma feira de artesanato, talvez. Ele olhou com desdém. Coisa de gente desocupada. Mas então, ele viu uma figura familiar atrás da barraca. Uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque. Uma mulher com os ombros um pouco curvados pelo cansaço, mas com uma postura de dignidade. Ele semicerrou os olhos. Não podia ser, era um absurdo. O sinal abriu, os carros atrás dele buzinaram. Automaticamente, ele acelerou. Mas a imagem não saía de sua cabeça. Na esquina seguinte, ele fez uma manobra brusca, ilegal, e entrou em uma rua secundária. Deu a volta no quarteirão e estacionou o carro em um local proibido, ligando o pisca-alerta como se isso lhe desse imunidade. Ele atravessou a rua, o coração batendo com uma mistura de curiosidade e malícia. À medida que se aproximava, a incredulidade deu lugar à certeza. Era ela, Helena, sua irmã mais velha, em uma barraca de feira. Ele parou a alguns metros de distância, observando a cena. Helena estava atendendo uma cliente, sorrindo, explicando algo sobre uma das garrafas. A barraca era simples, mas arrumada. Doce Helena, dizia uma placa escrita à mão. Ele soltou uma risada baixa, de puro escárnio. Doce Helena, que patético. Um impulso sádico tomou conta dele. Ele queria ver a reação dela. Queria que ela soubesse que ele a tinha visto ali, naquele estado. Ele caminhou até a barraca, um sorriso de deboche se formando em seus lábios. Helena? Ele disse, a voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Ela se virou. O sorriso em seu rosto morreu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em choque e a cor sumiu de seu rosto. Por um segundo, ela pareceu a mesma Helena de 6 meses atrás, assustada, vulnerável. Ricardo, ela sussurrou, o nome como um gosto amargo em sua boca. Não acredito no que estou vendo, ele exclamou, fingindo surpresa. Virou feirante, maninha. Que iniciativa! Sempre soube que você tinha um espírito empreendedor. O sarcasmo em sua voz era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Helena não respondeu, apenas o encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. A cliente que ela estava atendendo se afastou, desconfortável.
As pessoas ao redor olhavam, curiosas. O palco estava montado para a humilhação. Ricardo pegou uma das garrafas, a de licor de laranja, e a examinou com um desprezo teatral. E o que é isso? Vendendo essa aguardente para sobreviver? Pelo menos é um trabalho honesto, imagino. Ele riu. Eu não disse que você acabaria na sarjeta? Bem, uma barraca de feira é um pouco melhor que a sarjeta, eu admito. Meus parabéns. O rosto de Helena ardia. Era uma mistura de vergonha, raiva e dor. A vergonha de ser vista assim por ele. A raiva por sua crueldade. A dor por saber que aquele homem era seu irmão. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas piscou com força, recusando-se a dar a ele essa satisfação. Isso é o que você chama de trabalho? Ele continuou, saboreando cada palavra. Parece mais esmola. As pessoas devem comprar por pena da velhinha solitária. Ele devolveu a garrafa à mesa, mas com força deliberada, fazendo com que ela batesse nas outras e quase caísse. O som do vidro contra vidro foi agudo, violento. E foi naquele momento que algo mudou dentro de Helena. A vergonha, a dor, o medo, tudo isso se cristalizou em algo diferente. Uma calma fria, uma firmeza de aço. Ela olhou nos olhos de Ricardo, e o que ele viu ali não foi a irmã fraca e submissa que ele conhecia. Havia uma nova força, uma nova luz. Lentamente, ela estendeu a mão e ajeitou a garrafa em seu lugar. Seu gesto foi preciso, calmo. Ela não disse uma palavra, apenas o encarou. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Um silêncio que era uma resposta mais poderosa do que qualquer grito. Uma nova cliente se aproximou da barraca, uma jovem senhora com um bebê no colo. Com licença, disse ela, eu queria levar mais um daquele de jabuticaba, meu marido adorou. Helena quebrou o contato visual com Ricardo e se virou para a cliente com um sorriso caloroso, como se seu irmão nem estivesse ali. Claro, querida, fico feliz que tenham gostado, é feito com muito carinho. Ela pegou a garrafa, embalou-a em um saquinho de papel e entregou à mulher, trocando algumas palavras amáveis sobre o bebê. Ricardo ficou parado, estupefato. Ele esperava lágrimas, súplicas, raiva, qualquer coisa, menos aquilo. Aquela indiferença, aquele profissionalismo calmo. Ela o estava ignorando, por completo. Como se ele fosse um mosquito irritante, um ruído de fundo sem importância. A indiferença dela o irritou mais do que qualquer insulto. Sua tentativa de humilhação havia falhado espetacularmente. Pior, ela o fizera parecer um tolo. Um homem cruel e mesquinho gritando com uma feirante. Ele sentiu o rosto esquentar. Você vai se arrepender disso, Helena, ele sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Mas a ameaça soou vazia, patética, até para ele mesmo. Helena terminou de atender sua cliente e se virou para ele. O sorriso havia desaparecido, mas a calma em seus olhos permaneceu. Eu não tenho mais medo de você, Ricardo, ela disse, a voz firme e clara. Agora, se me dá licença, eu tenho clientes para atender e trabalho a fazer. Ela se virou de costas para ele, começando a arrumar as garrafas na prateleira. O gesto foi um encerramento, uma demissão. Ele estava dispensado de sua vida. Ricardo ficou ali por mais um momento, boquiaberto, a raiva e a humilhação lutando por espaço dentro dele. Ele queria derrubar a barraca, quebrar todas as garrafas, mas as pessoas o observavam. Com um grunhido de fúria contida, ele deu meia volta e marchou de volta para seu carro, o som da buzina de um guarda de trânsito multando-o, sendo a trilha sonora de sua retirada vergonhosa. Enquanto ele se afastava, Helena o observou pelo canto do olho. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma tristeza profunda, mas também uma resolução. Aquele encontro, por mais doloroso que tivesse sido, a libertara. O último grilhão de medo e vergonha que aprendia ao passado havia sido quebrado. Ela estava, finalmente, livre. O reencontro com Ricardo, embora humilhante na intenção, teve um efeito inesperado em Helena. Foi como uma vacina, a dose de veneno que a imunizou contra o medo. Nos dias que se seguiram, ela sentiu uma nova onda de determinação. A memória do desprezo de seu irmão não a paralisou. Pelo contrário, tornou-se combustível. Cada vez que o cansaço ameaçava vencê-la, ela se lembrava de suas palavras cruéis e encontrava forças para continuar. A doce Helena continuou a crescer. O contrato com o Empório Gourmet abriu portas que ela jamais imaginara. A marca começou a aparecer em revistas de gastronomia, em blogs de culinária. O licor da feirante virou o licor artesanal premium.
Helena, a mulher que fora expulsa de casa, estava se tornando uma pequena celebridade no mundo da gastronomia local. Ela teve que se adaptar. Aprendeu a negociar com fornecedores, a lidar com a imprensa, a gerenciar uma produção cada vez maior. O porão de Dona Amélia, que parecera um palácio no início, agora era um gargalo. O espaço era pequeno demais, a estrutura inadequada. Chegou a hora de dar o próximo passo, um passo grande, assustador. Alugar um espaço comercial, formalizar a empresa, contratar funcionários. Helena passou noites em claro, debruçada sobre planilhas e projeções que ela mesma aprendera a fazer. O medo do fracasso era um companheiro constante, mas a vontade de vencer era maior. Com a ajuda de um contador que se tornara seu cliente e admirador, ela navegou pela burocracia. Abriu um CNPJ. A Doce Helena agora era, oficialmente, Delícias da Helena Limitada. O nome soava importante, sólido. Ela encontrou o lugar perfeito. Uma pequena loja antiga, em uma rua comercial charmosa, que estava fechada há anos. O aluguel era caro, mas a localização era estratégica. Ela usou todas as suas economias, fez um pequeno empréstimo no banco, a primeira dívida de sua vida, e assinou o contrato. A reforma da loja foi uma saga. Helena estava lá todos os dias, supervisionando os pedreiros, os pintores, os eletricistas. Ela escolheu cada detalhe: a cor das paredes, um tom quente de pêssego que lembrava a calda de seus doces, o material do balcão, madeira de demolição, rústica e elegante, a iluminação, indireta e acolhedora. A loja não era apenas um ponto de venda, era a materialização de seu sonho. A parte dos fundos foi transformada em uma pequena fábrica, com equipamentos de aço inoxidável, pias grandes e uma área de envase e rotulagem. Tudo limpo, organizado, eficiente. O alambique de cobre, o talismã de seu recomeço, foi polido e colocado em um lugar de destaque na loja, como uma peça de museu, um lembrete de onde tudo começou. Ela contratou 2 funcionárias, mulheres da vizinhança, mães solteiras que precisavam de uma oportunidade. Ela as treinou pessoalmente, com paciência e rigor. Ensinou-lhes não apenas as receitas, mas a filosofia por trás da marca. O respeito pelos ingredientes, o cuidado com os detalhes, o carinho em cada garrafa. A inauguração da loja Delícias da Helena foi um evento. Todos os seus clientes da feira, seus amigos, os vizinhos de Dona Amélia, todos estavam lá. A loja estava cheia de flores, de pessoas, de alegria. Dona Amélia, em um vestido novo que Helena lhe dera de presente, chorava de orgulho. Quem diria, minha filha? Quem diria? Ela murmurava, segurando a mão de Helena. Helena, vestida com um elegante uniforme de chefe que ela mesma desenhara, olhava para tudo aquilo com um sentimento de irrealidade. Há 2 anos, ela estava na rua, com uma mala e R$ 180. Agora, ela era a dona de tudo aquilo, a dona de seu próprio destino. Os 2 anos seguintes foram de consolidação e crescimento. A loja se tornou um sucesso. As pessoas vinham de longe para comprar seus licores, suas geleias, seus doces em compota. A marca Delícias da Helena se expandiu. Helena lançou novos produtos, criou novas receitas. Ela nunca parou de inovar, de aprender. Ela comprou um carro, um modelo simples, usado, mas que a livrou da dependência do transporte público para as entregas. E então, um dia, ela realizou o maior de todos os seus sonhos. Ela comprou uma casa. Não era uma mansão. Era uma casa pequena, charmosa, com um jardim nos fundos. Um jardim onde ela poderia plantar suas próprias frutas, suas próprias ervas. A cena de clímax de sua jornada não foi em um palco, sob os holofotes. Foi na mesa de um cartório, em uma tarde ensolarada. Helena, com a caneta na mão, olhou para o documento à sua frente. Escritura de compra e venda. Seu nome, Helena de Souza, estava ali, impresso em letras claras e definitivas. Ela respirou fundo, o cheiro de papel e tinta preenchendo seus pulmões. Era o cheiro da vitória. Ela assinou. Sua caligrafia, a mesma que enfeitava os rótulos de seus produtos, agora selava a conquista mais importante de sua vida. Uma casa. Uma casa que era sua, paga à vista, com cada centavo ganho com seu trabalho, seu suor, sua resiliência. Ao seu lado, o gerente do banco, o mesmo que duvidara dela no início, agora a olhava com admiração e respeito. Naquele dia, ao receber as chaves de sua nova casa, Helena não sentiu euforia, sentiu uma paz profunda, uma sensação de círculo completo.
Ela caminhou pelos cômodos vazios, o som de seus passos ecoando. Esta casa não guardava fantasmas. As memórias que seriam criadas ali seriam as suas. Ela não se mudou imediatamente. Passou semanas decorando, pintando, plantando no jardim. Cada escolha era um ato de amor próprio. Ela montou uma cozinha dos sonhos, com uma grande ilha no centro, onde poderia criar suas novas receitas. A casa de Helena era um reflexo de quem ela se tornara. Uma mulher forte, independente, que encontrou doçura em meio ao amargor da vida. E enquanto Helena construía seu império, o que acontecia com Ricardo e Mônica? O universo, com sua ironia poética, cuidava de lhes dar a lição que eles se recusaram a aprender. O dinheiro da venda da casa dos pais, que parecia uma fortuna, foi rapidamente dilapidado. Ricardo, que sempre se achara um gênio dos negócios, fez uma série de investimentos arriscados, tentando multiplicar o dinheiro rapidamente. Perdeu quase tudo no mercado de ações. O que sobrou, ele usou para abrir uma empresa de importação, um negócio da moda que ele não entendia. A empresa faliu em menos de um ano, deixando um rastro de dívidas. Mônica, por sua vez, gastou sua parte em viagens, roupas de grife, festas. Ela tentou viver um estilo de vida que não podia sustentar. Quando o dinheiro acabou, ela se viu sozinha. Os amigos da alta sociedade desapareceram. Seu marido, um homem tão superficial quanto ela, pediu o divórcio quando percebeu que a fonte havia secado. A queda foi tão rápida quanto a ascensão fora ilusória. O carro de luxo de Ricardo foi tomado pelo banco. O apartamento de Mônica, alugado, teve que ser desocupado. Eles, que haviam expulsado a irmã, agora estavam sendo despejados. A arrogância deu lugar ao pânico, e o pânico ao desespero. Eles se viram de volta à estaca zero, mas sem a resiliência e a ética de trabalho de Helena. Estavam perdidos, humilhados, e foi na humilhação que se lembraram dela. A notícia do sucesso da Delícias da Helena havia chegado a eles, aos poucos. Uma nota na coluna social, uma matéria na TV. A princípio, eles ignoraram, com inveja e desprezo. Mas agora, a história de sucesso da irmã era sua única e desesperada esperança. O desfecho obrigatório aconteceu em uma tarde chuvosa de outono. A loja de Helena estava quente e aconchegante, o cheiro de canela e maçã no ar. Ela estava no balcão, ajudando uma cliente a escolher um presente. A porta se abriu, trazendo uma rajada de vento frio e duas figuras encharcadas e hesitantes. Helena ergueu os olhos. Seu coração deu um salto. Eram eles, Ricardo e Mônica. Mas não os irmãos que ela conhecia. Estavam mais magros, abatidos. As roupas, antes caras, agora pareciam gastas e mal ajustadas. Havia uma sombra de derrota em seus olhos. Eles ficaram parados perto da porta, como dois cães de rua, sem saber se podiam entrar. Helena terminou de atender sua cliente, o coração batendo forte contra as costelas. Ela caminhou lentamente em direção a eles. Helena, começou Ricardo, a voz rouca, quase inaudível. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Seus olhos estavam fixos no chão molhado. Soubemos do seu sucesso. As coisas não foram bem para nós. Fomos despejados. Mônica, que sempre fora tão altiva, agora parecia uma criança assustada. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a água da chuva. Pensamos, ela continuou, a voz embargada, se você não poderia nos ajudar. Um emprego, qualquer coisa. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Helena os observou. Não havia triunfo em seu olhar. Não havia o desejo de dizer, eu avisei. Havia apenas uma tristeza profunda. Uma tristeza pela família que eles poderiam ter sido. Então, ela fez algo que eles não esperavam. Ela se virou, foi até a parte de trás da loja e voltou com uma cesta. Nela, colocou um pão fresco que acabara de sair do forno, um pote de sua geleia mais premiada e alguns queijos. Depois, foi até a caixa registradora. Abriu-a e tirou um maço de notas. Contou, uma por uma. Deixou na caixa o que precisava para o troco do dia e pegou o restante. Deu exatamente R$ 180. Ela pegou um cheque de sua bolsa e preencheu o valor restante para completar a quantia exata que eles lhe deram. Ela voltou para a frente da loja, entregou a cesta para Mônica, que a pegou com as mãos trêmulas. Depois, estendeu o cheque para Ricardo. Ele olhou para o valor no cheque, depois para ela, a confusão e a vergonha estampadas em seu rosto. Isto é para que vocês possam recomeçar, disse Helena, a voz calma e poderosa, sem um pingo de sarcasmo ou amargura. E a cesta é para que não durmam com fome esta noite.
Ela fez uma pausa e seu olhar se tornou mais intenso. Mas o meu perdão e a minha ajuda vocês terão que merecer. Meu sucesso não foi construído com tijolos herdados, mas com cada gota de suor que vocês me fizeram derramar. Com cada lágrima que engoli e transformei em força. Ela os deixou ali, parados na porta, sob a chuva que continuava a cair, com uma cesta de comida na mão e um cheque de R$ 180 na outra. A mesma oportunidade que eles nunca lhe deram. Helena não os observou ir embora. Ela se virou e voltou para o balcão de sua loja, para o calor, para o aroma de seus sonhos realizados. Sua vitória não foi na vingança, mas na superação. Na dignidade inquestionável de quem se reergueu, não apesar das feridas, mas por causa delas. A mulher que fora considerada sem valor, agora era a dona de seu próprio mundo, um mundo construído com a doçura da resiliência e o sabor inesquecível da volta por cima. A história de Helena nos mostra que as maiores reviravoltas não acontecem por acaso, mas são construídas com a força que descobrimos quando somos levados ao nosso limite. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar de Helena, você teria dado a mesma resposta a seus irmãos? Comente aqui embaixo, eu quero muito ler o que você faria. E se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas jornadas emocionantes.